E quando do Código Civil que está em vigor, eu fiz essa proposta legislativa para ser introduzido no Brasil um dispositivo que foi nos moldes, por exemplo, do direito francês, que é a possibilidade de modificação do regime de bens durante o casamento com autorização judicial. Tá. Então, os dois cônjuges, marido e mulher, pedem a um juiz de direito a autorização para essa modificação, a homologação daquela vontade deles de modificar. É claro que é um procedimento que exige cuidado em relação a terceiras pessoas, que não podem ser prejudicadas, tem todo um procedimento a ser seguido. Por sinal, na reforma, me parece que essas propostas que estão sendo feitas aí estão liberando demais isso, né, e que podem gerar risco, mas atualmente é seguro. Né? Esperamos que continue assim. E aí passar a vigorar um outro regime durante o casamento. Né? Por exemplo, homens, maridos ou mulheres empresárias que precisem constantemente de avais, de garantias e etc. No regime da comunhão é obrigatório que haja a outorga do cônjuge. Né? No regime da separação, a administração é livre, né? E é desnecessária essa providência. Né? Ou mesmo, não só pelo volume, mas porque muitas vezes a pessoa que é casada se sente desconfortável de dar um aval num empréstimo bancário. Né? O empresário que toma um risco com o seu próprio negócio e precisa de crédito, às vezes vende, às vezes precisa de aval por um motivo, né? Claro. Porque o bem é dos dois. Claro, claro. Então, como é que você se sente falando, assinando alguma coisa, falando, poxa, peraí, vai dar certo, né? Se não der certo. Por isso a importância do Instituto da Modificação. E a modificação do regime de bens tem sido cada vez mais útil para planejamento sucessórios, por quê? No regime da comunhão parcial, se há o falecimento de um dos cônjuges, a gente tem que fazer duas contas, né? Aquilo que é o patrimônio comum, 50% é do cônjuge sobrevivente e 50% é destinado aos descendentes deste cônjuge sobrevivente. Só que o que é patrimônio exclusivo, ou seja, antes do início da comunhão parcial de bens, ele é dividido entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Então você vê que nós temos que fazer dois gráficos aqui. Qual que é o problema disso? Será que esse patrimônio exclusivo tem rendimento que entra aqui na meação nos 50% ou não? Então o que normalmente se faz quando o cônjuge sobrevivente não é mãe ou pai desses descendentes? Faz a modificação do regime de bens, da comunhão parcial, por exemplo, para separação total, faz-se já a definição do que é meação e do que é herança, e no momento da abertura da sucessão, ou seja, do falecimento, a partilha é feita em partes iguais entre descendentes e o cônjuge sobrevivente, quer dizer, facilita muito mais a conta. Então, né? Não é que quando você consegue fazer essa alteração do regime de bens, vai passar a valer o novo por todo o período. Não, vale dali para frente. Dali para frente. Isso. E não do pedido, da sentença judicial transitada e julgada. Ou seja, às vezes um pedido de modificação de regime de bens pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da complexidade do patrimônio. Mas é muito importante então que isso seja feito com antecedência, entendeu? Perfeito. E também pode fazer para a união estável? Pode. Isso é possível, sim, na união estável é o mesmo. Inclusive tem pessoas que pensam que por ser união estável é tudo mais fácil. Eu estou vivendo em união estável, não fiz documento nenhum, não fiz uma escritura pública, né, para declarar a existência da união estável e para escolher um outro regime de bens, está tudo bem, né? Que num determinado momento, depois de 5 anos, 3 anos, 6 anos, enfim, união estável já constituída, eu vá lá no cartório e faça a escolha de um outro regime de bens com o companheiro ou com a companheira, isso vai retroagir. Isso vai lá para o começo. Não retroage. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou jurisprudência no sentido de que não retroage. Aliás, também da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que é
uma ministra de muito destaque no nosso Superior Tribunal de Justiça, entre outros grandes ministros que nós temos lá. Então, não é tão fácil assim. Né? E falando um pouco sobre a questão dos investimentos, né, a importância da modificação do regime de bens é porque você, para aquele cônjuge que sobrevive, você permite o acesso a esses recursos com mais facilidade, porque no momento da modificação do regime de bens, você pode realizar a partilha. Perfeito. Então, já fica na posse e administração dos cônjuges aquele patrimônio que já foi partilhado. Quer dizer, não precisa esperar a realização de um inventário para que o cônjuge sobrevivente possa ter dinheiro, possa ter patrimônio para poder, enfim, administrar a sua vida. Né? Perfeito. E agora vai uma pergunta daquelas capciosas assim. Eu entendo que até os 70 anos de idade a pessoa pode livremente escolher o seu regime de bens. Boa pergunta. Porém, a partir dos 70 anos, é obrigatório que seja a separação obrigatória de bens. Nesse ponto, eu sei que vocês têm alguma coisinha para falar sobre esse tema, e eu já queria incluir se essa pessoa acima de 70 anos também pode mudar o regime de bens dela. É uma ótima pergunta. Né? Essa pergunta também é extremamente importante. A longevidade das pessoas cada vez maior, graças a Deus. As pessoas vivendo até os seus 90, 100 anos de idade e querendo, né, um casamento ou uma união estável quando já tem 70 anos. Né? Foi discutida essa matéria no Supremo Tribunal Federal, porque tem um dispositivo no Código Civil que estabelecia essa obrigatoriedade do regime de separação. E, inclusive, a ADEFAS, que eu presido, participou como amicus curiae também desse processo e defendeu a constitucionalidade desse regime de separação para quem tem mais de 70 anos. Por quê? Por força da liberdade que dá, da possibilidade de livre administração, não precisa da outorga do consentimento do outro para praticar os atos da vida civil, faz do seu patrimônio o que bem entender, e a pessoa com 70 anos tem que ter essa liberdade. Sim. Né? E hoje, que nem se falou, tem que ter essa autonomia. Né? Então, por essa nada. razão, nós defendemos a constitucionalidade desse regime. E foi havido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com um adendo, né? É a chamada interpretação conforme, né? Que foi feita pela Suprema Corte. O regime é da separação, quando a pessoa se casa ou passa a viver em união estável com mais de 70 anos. Porém, pode escolher, por meio de escritura pública, um outro regime. Mas aí, vai ao tabelião de notas, vai refletir, vai pensar, né? Vai a um escritório de advocacia antes consultar, né? O que é essa escolha de um outro regime, né? De bens que não sejam da separação. Enfim, tem uma série, né, de circunstâncias que fazem a pessoa refletir. Então, está protegendo, a Suprema Corte está protegendo a pessoa com mais de 70 anos. Né? E a questão do regime de separação obrigatória que você perguntou no começo, é muito importante ficar claro o seguinte, existe uma diferença significativa entre o regime da separação de bens que os cônjuges ou companheiros escolhem adotar no início da relação e o regime da separação obrigatória de bens que a lei impõe àqueles maiores de 70 anos de idade. Por quê? Na eletiva, que a gente chama de separação eletiva de bens, o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Na separação obrigatória de bens, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele não é herdeiro, ou seja, o patrimônio vai somente para os descendentes. E respondendo também a outra pergunta, pode haver modificação do regime de bens depois dos 70 anos? Pode. Desde que esse relacionamento tenha começado antes, então, por exemplo, começou o relacionamento com 50 anos, regime de comunhão parcial de bens, e eles querem mudar para depois dos 70 anos para o regime de separação eletiva, pode fazer. Não, né? E hoje, com a decisão do Supremo, pode fazer em qualquer hipótese, né? Pode. Quer dizer, o Supremo deu uma opção.
né? O regime está aqui, te protege, pessoa idosa, né? Porque a pessoa com mais de 70 anos é chamada de pessoa idosa, né? Protege, está te dando proteção, esse é o regime previsto na lei. Quer escolher um outro regime? Escolha. É facultada a escolha de um outro regime, ou mesmo a modificação de um regime, né? De quem já se casou há tempos com mais de 70 anos. Com essa decisão do Supremo, se casou com 70 anos ou mais, em regime de separação obrigatória, e tem 75, 78, quer mudar para separação eletiva, pode. Segundo a decisão do Supremo. Claro. Porque daí passa a ser herdeiro. Ou até um regime misto. E o regime misto, Walter, as pessoas não imaginam como resolve um monte de situações, né? Tá casando com 70 anos ou tá passando a viver em união estável com 70 anos, ou enfim, né? Quer proteger a pessoa que vive, né? Junto, que está ali apoiando, que está ali cuidando, mas não quer prejudicar os herdeiros, os filhos de uma relação anterior, né? Perfeito. Vamos fazer um regime misto, vamos ver que tipo de proteção a ser dada, né? Vamos estudar isso bem, e a pessoa faz a sua vontade, dentro das normas legais, óbvio, mas consegue fazer a sua vontade. Até no, né? até no próprio pacto de regime de separação obrigatória de bens, casa com mais de 70 anos, pode definir lá que na hipótese da dissolução do relacionamento em vida, eu vou destinar 2 milhões de reais para o meu cônjuge, se não houver o descumprimento dos deveres conjugais. Quer dizer, você pode... É isso que eu queria chegar. É possível colocar, porque eu fico pensando assim, né? De novo, sendo um pouquinho polêmico aqui. Uma pessoa que casa, que tem lá os seus 70 anos, está em pleno vigor da sua forma física, vai viver um tempão, que normalmente é o que a gente vê hoje, os seus 70 anos. Mas vamos supor que essa pessoa se case com uma outra pessoa de 50, de 40, de 60. Passa na cabeça, pelo menos dos filhos, fala, poxa, essa pessoa que está casando com meu pai ou com minha mãe que tem 70 anos, pode querer algo mais do que somente, né, a beleza, o amor do meu pai ou da minha mãe. Pode esta pessoa, mais de 70 anos, por exemplo, colocar algumas cláusulas como se tiver infidelidade... A gente vai fazer um regime diferente, porque eu acho que é justo, você me ajudou aqui e tal. Mas eu queria colocar umas cláusulas aqui de infidelidade, por exemplo. Walter, a princípio, né, como o ordenamento não veda, né, esse tipo de estipulação, ela é possível, mas ela é discutível. Tá. Então, a pessoa também, quando vai, né, fazer um planejamento, seja familiar, patrimonial, sucessório, ela precisa ser alertada pelo profissional daquilo que é preto no branco e daquilo que é polêmico, cinza, né? Que é a zona grídia, né? E a pessoa daí escolhe. Normalmente, quando surge um caso desse no escritório, o que a gente costuma fazer, né? Regime de separação obrigatória, mais de 70, quer que o regime seja esse, a partir agora dessa mudança pelo Supremo Tribunal Federal, mas pode estabelecer no pacto antinupcial uma doação com encargo. Ou seja, se houver a dissolução da relação em vida ou pela morte, há o comprometimento de uma realização de uma doação de um determinado valor, desde que haja o cumprimento dos deveres conjugais de fidelidade, assistência moral. Quer dizer, é possível, mas bem como a doutora Regina disse, ele é discutível. E o que o Luiz Eduardo apresenta é a estratégia, né? Estratégia lícita, né? Porque quando às vezes a gente fala em estratégia, né, tem um ar assim suspeito, né? Mas não é nada disso. O planejamento jurídico, que é a estratégia jurídica, de escolher o instituto certo para dar maior validade para a cláusula, né? Perfeito. Então, isso tudo exige o quê? Exige conhecimento, né? E as pessoas também precisam dar informação, né? Porque senão elas nem podem buscar o conhecimento do profissional, né?